Lucas capítulo 22, versículo 19 e versículo 20, diz assim: E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Podeis assentar. O que eu mais me encanto nesse texto, apesar do contexto geral, meditando, é quando Jesus fala: fazer isto em memória de mim. Isso me remete ao caso e ao fato de que tudo aquilo que nós fazemos, de que tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós sonhamos, planejamos e colocamos em prática, temos que ter um entendimento que é em memória de Cristo. O texto se limita ao pão e ao cálice, porém temos entendimento de que a representação do corpo e do cálice, a representação de Cristo através do pão e do suco da uva, é aquilo que nos alimenta a nossa alma, alimenta nosso espírito. Portanto, se nós somos alimentados por Jesus Cristo, se nós somos alimentados pelo reino de Deus, temos que ter entendimento que tudo aquilo que nós fazemos deve ser em memória dele. Tudo aquilo que nós pensamos deve remeter à sua memória. Por onde vamos, onde irmos, com quem andamos, o que nós falamos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, tudo isso deve se remeter à sua memória. Jesus aqui, nesse momento, ele está criando um clima especial, porque é um clima de despedida, mesmo que momentânea. Será a última ceia de Jesus na terra, antes que ele participe da Santa Ceia junto com a sua noiva nas bodas do Cordeiro. É um local, é um momento onde ele quer deixar gravado na sua memória, na memória dos seus discípulos e na memória de todos aqueles que vieram depois, de que a Santa Ceia é um momento especial, é um momento único. Nós participamos da ceia, pelo menos teoricamente, uma vez por mês. Aqui a nossa igreja está se estabelecendo a cultura de 2 vezes por mês. Nós participamos do privilégio da mesa da ceia. Jesus, a última vez que ele participou foi nesse exato momento. Portanto, desde a sua ascensão aos céus, ele está ansiosamente esperando pela oportunidade de cear com a sua igreja. Portanto, tão mais especial do que isso é ter a sensação de que ele irá voltar para buscar a sua noiva. Devemos nos lembrar e entender que nessa ocasião ele está vivendo tudo com mais intensidade. Cada momento, cada fala entre seus discípulos, cada conversa, eu fico imaginando como Jesus estava olhando aquele local, aquele momento, aqueles rostos, e imaginando que em forma humana, esse é o último momento em que eu ceio, que eu estarei ceando com vocês, com essas pessoas, com esses jovens, com esses adultos. Nós aqui, quando viajamos para estar com nossas famílias, para estarmos com nossos amigos, no momento de despedida nós choramos, temos aquela sensação de despedida. Eu senti ontem pela primeira vez, nós fomos embora da casa da minha sogra e o Arthur chorou porque nós estávamos indo embora. Eu falei: cara, a minha vontade é de ficar, para ele ficar mais um pouquinho com ela, porque o choro dele foi tão doído, o choro inocente. Eu fico imaginando Jesus vendo assim: é o último momento, mais um pouco eu estarei de volta. Os discípulos naquela sensação de despedida, achando que Jesus iria embora de maneira para sempre e não voltaria, quando na verdade Jesus estava dizendo assim: é só mais um momento, eu estarei continuando a minha missão, preparando o lugar para que eu possa voltar a buscar vocês. A Santa Ceia é um momento de memória. Santa Ceia é um momento onde, ao longo do mês, onde somos perseguidos pelas tribulações, pelos problemas, pelas inimizades, pelos inimigos,
pelas frustrações, pelos traumas, pelas tristezas, na Santa Ceia temos a esperança de lembrar mais uma vez que é em memória dele. É ter a certeza e lembrar de que vale a pena. É entender que por mais difícil que seja e esteja a vida, vale a pena. A Santa Ceia tem como objetivo levar a nós a memória de que vale a pena. Portanto, celebrar a Santa Ceia é também dizer como ele, que essa vida, a nossa vida, não queremos para nós mesmos, não queremos limitar a nosso egoísmo. A Santa Ceia é um momento de lembrar que nós vivemos não para nós, mas para ele. A Santa Ceia é um momento de lembrar que não é mais nós, mas é Cristo em nós. A Santa Ceia é um momento de lembrar de que devemos viver como Jesus viveu, cumprindo a vontade do seu Pai. A Santa Ceia é o momento de lembrar que nós devemos ser obedientes às suas ordenanças, assim como ele foi ao seu Pai. É entender que se Jesus viveu dessa maneira, eu como seu discípulo, eu como seu filho, eu como co-herdeiro com Cristo, devo viver também como ele viveu. A Santa Ceia para alguns é apenas um momento onde você toma um pedaço de pão, um pouco de cálice e engole para dentro. É um momento onde muitos estão transformando em algo inútil, fútil, pequeno e vazio. A Santa Ceia era tão levado a sério que Lutero piamente acreditava que o pão se tornava literalmente um pedaço do corpo de Cristo na boca, e o cálice, o suco de uva, quando era ingerido, se tornava literalmente o sangue de Cristo. Tão significado havia para aquele tempo. Em nossa geração está se tornando um local comum. É um culto de Santa Ceia, vai ter um negócio diferente, vai ter um pão, vai ter um cálice, mas é somente isso. Algumas igrejas estão tornando o cerimonial da ceia tão simples e tão simplório, que as pessoas vêm para o culto e quando estão indo embora, na saída tem uma mesa com um pão e com um cálice, você pega e vai embora. O cerimonial da ceia é um momento onde nós temos a oportunidade, como igreja, como noiva, como unidade, em comunidade, em relacionamento uns com os outros, lembrarmos do porquê estamos aqui. Se nós esquecemos ao longo dos dias porque somos cristãos, porque estamos aqui, a Santa Ceia é o momento de lembrarmos o porquê estamos aqui. Se não faz sentido nenhum ao longo do mês porque eu estou aqui, qual é o objetivo da minha vida, qual é o sentido da minha vida, porque Jesus me salvou, porque é exatamente no cerimonial da Santa Ceia que faz jus a isso. É lembrar o porquê da nossa vida. Por isso eu quero falar com você primeiro, lembrem-se do que ele viveu. Atos capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Jesus, ele foi ungido por Deus, seu Pai, com o Espírito Santo e com poder. Quem estava aqui há 2 semanas atrás, em um domingo que eu ministrei justamente sobre Atos 10, 38. Falei sobre a unção e poder em nossas vidas através do Espírito. Jesus, ele teve o seu ministério estartado, liberado, autorizado pelo seu Pai, quando ele se batizou e o Espírito Santo veio sobre ele. E a Bíblia diz que ele andou por toda a parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas veja, agora passando um pouco para o versículo 39, a Bíblia diz que nós somos as suas, nós vemos quando nós temos noção de que algo aconteceu. Eu sou testemunha de que Ramon está aqui, porque eu estou vendo que ele está aqui. Porém a Bíblia nos diz que nós somos testemunhas do que ele fez lá.
Isso indica que aonde nós formos, com quem nós andarmos, independente da situação, se seremos perseguidos ou não, se alguém indagar ou não se Jesus fez, eu preciso declaradamente dizer que eu sou testemunha de que Jesus fez. Existem muitos cristãos com dúvidas: será que fez mesmo? Será que não é história? Será que não é metáfora? Será que não é criação e criatividade de homens que escreveram a palavra de Deus? Será que não foi desenvolvida, manipulada? Eu não sei. Uma pessoa que não sabe, não tem capacidade de testemunhar. Uma pessoa que tem dúvida em seu testemunho, não é digno de confiança. No sistema jurídico, alguém que tem dúvida, ou que mente em seu testemunho, se for descoberto, ele cumpre pena, ou se tiver dúvida, é colocado de lado, porque não serve para testemunhar. Portanto, a Bíblia nos implica a sermos testemunhas de Jesus sobre aquilo que ele fez. Que o que foi? Fez o bem, libertou oprimidos do diabo, curou, salvou. Tudo isso, hoje, nós somos testemunhas desse ato. Portanto, o cerimonial da ceia serve para nos lembrar do que ele viveu. Participar da Santa Ceia, para quem não tem noção do significado, é declarar publicamente, diante de Deus, diante dos homens, diante de Satanás e das suas hostes, que nós somos testemunhas de Jesus Cristo. É necessário o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque é necessário o autoexame para eu entender se eu sou ou não testemunha, se eu sou ou não alguém que lembra do que Jesus viveu. Portanto, a Santa Ceia deve gerar em nós o entendimento, a lembrança, a memória do que ele fez. Por quê? Porque nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. Portanto, devemos compreender também que lembrem-se dos seus ensinamentos. A Santa Ceia deve gerar em nós a lembrança e a memória do que Jesus nos ensinou. Se nós participamos da ceia, se nós compartilhamos da mesa com quem está ao lado, mas não temos noção ou não vivemos aquilo que ele nos ensinou, não faz sentido. Apenas se torna de fato um pão e um suco de uva. Para que a Santa Ceia gere em nós um significado e gere em nós a significância que ela existe nela, eu preciso compreender tudo aquilo que ela me ensina. Eu preciso compreender tudo o que ela significa. Eu preciso compreender que Jesus, aquele que é motivo para que haja a Santa Ceia, nos ensinou. Os ensinamentos de Cristo devem estar pautados em nosso coração. Eu sempre falo e tenho falado constantemente em nossas pregações aqui na igreja, em outros lugares, que seguir a Cristo é muito mais além do que somente levantar a mão aqui na frente. Até porque na Bíblia não diz que deve levantar a mão na frente do púlpito, na frente de alguém. O que pauta a vida cristã é aplicar e declarar que Jesus é o meu Salvador e meu Senhor, e portanto eu cumpro os seus ensinamentos. Porque ser discípulo e não seguir o mestre não faz sentido. Ser discípulo e não compreender o que ele ordenou não faz sentido. Ser discípulo e não viver como ele viveu não faz sentido. Ser discípulo de Jesus é andar com Jesus, do jeito de Jesus, no caminho de Jesus, no tempo de Jesus. Viver diferente disso é qualquer outra coisa, menos viver alguém que vive os ensinamentos de Jesus. A Bíblia ensina, por exemplo, sobre santidade. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Pedro diz: sede santos,
porque eu sou santo. Existe uma ordenança sobre a santidade que existe em nós. Existe uma ordenança sobre o estilo de vida que nós devemos viver. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Viver uma vida que não gera santidade, que não transmite santidade, que não flui santidade, não é uma vida pautada nos ensinamentos de Jesus. Veja, eu sei que nós não somos perfeitos, mas é uma obrigação nossa buscar a santidade, buscar a perfeição. Por quê? Porque Deus é perfeito, e em sua perfeição e plenitude Ele nos capacitou para que possamos buscar essa perfeição. Se fosse algo impossível, se fosse algo inalcançável, o próprio Cristo não teria nos ordenado. Se não fosse de nós obrigação de buscar a santidade, não seria de nós informado em sua palavra. É difícil? É. O caminho é longo? É árduo? Mas é uma obrigação. É uma obrigação para todo aquele que é cristão. Para aquele que não é, vive a vida como deseja. Mas para aqueles que desejam e participam da mesa da ceia, é obrigação buscar a santidade. É obrigação buscar a face do Senhor. É obrigação buscar ser santo, porque Ele é santo. Por quê? Porque eu estou participando daquilo que Ele ordenou e estabeleceu para a sua igreja. Imagine nós vivermos como nós quisermos, vivermos como mundanos, vivendo a vida como ela é, desejando e vivendo aquilo que nosso corpo deseja, e chega aqui e participa da ceia. Nós devemos honrar, respeitar e entender o significado da Santa Ceia. De que forma? Lembrando dos seus ensinamentos. Lembrar é constantemente estar em lembrança, é constantemente estar lembrando. Quem é casado aqui não esquece que é casado, pelo menos não deveria. Quem tem filho não esquece que tem filho, pelo menos não deveria. Se eu sou cristão e tenho os ensinamentos, eu não devo me esquecer dos ensinamentos de Cristo. Mas tem muita gente que lembra, que tem desejo, que tem sonho, que tem plano, que tem vontade, mas às vezes esquece do que a Bíblia ensina, só quando é conveniente. Mas o termo lembrar e fazer em memória de mim indica constantemente, ato contínuo, presente contínuo em estar lembrando sobre os ensinamentos dele. É literalmente isso aqui, ó. Lembrar dos ensinamentos de Cristo, lembrar dos ensinamentos de Cristo, lembrar dos ensinamentos de Cristo. Vou trabalhar lembrando dos ensinamentos de Cristo. Vou para a cozinha lembrando dos ensinamentos de Cristo. Vou para a escola lembrando dos ensinamentos de Cristo. Vou para a rua lembrando dos ensinamentos de Cristo. Vou para o trabalho, vou para a escola, vou para a faculdade, vou para a igreja, vou para a casa, vou para a casa dos amigos, vou ficar sozinho, vou encontrar alguém, lembrando dos ensinamentos de Cristo. Provavelmente, aquilo que você não quer fazer, você não fará se ficar lembrando dos ensinamentos de Cristo. Muito do que nós fazemos é porque esquecemos das suas ordenanças. A Bíblia fala também para lembrar, por exemplo, sobre o perdão. Veja, Jesus fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Veja, é uma constância. Se eu perdoo e exerço misericórdia, o perdão e a misericórdia me alcançam. Se o perdão e a misericórdia me alcança, passa por mim e alcança os outros. É uma constância, sem início e sem fim. Se eu perdoo, sou perdoado, e se sou perdoado, eu perdoo. As injúrias, as perseguições, tudo aquilo que você não merece deve ser perdoado. Por quê? Porque Deus nos perdoou sem merecimento. Não podemos reter perdão,
porque automaticamente estaremos retendo a nossa misericórdia. Se eu ajo, estará agindo com a gente mesmo. Se eu libero, nos alcança. Assim é o perdão. Veja, a Bíblia ensina a amar os inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, Jesus diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Jesus está dizendo: eu digo a vocês todos, não somente os discípulos, todos que me ouvem, todos que escutam as minhas palavras, eu digo a vocês: amai os vossos inimigos. Não satisfeito, Jesus continua: fazei o bem aos que vos odeiam, abençoem os que te amaldiçoam, e orai pelos que vos caluniam. Jesus pede 4 coisas, e todas vinculadas a quem teoricamente são nossos inimigos. É o que a Bíblia ensina, e a mesa da ceia deve nos lembrar desses ensinamentos, porque se eu participo da ceia, eu tenho que amar como Ele amou. Se eu participo da ceia, eu devo lembrar de abençoar como Ele abençoou. Se eu participo da ceia e lembro do significado, eu devo fazer o bem a quem fez o mal. Se eu participo da ceia, eu devo lembrar em orar por quem caluniou. Eu preciso orar como Ele orou, abençoar como Ele abençoou, fazer o bem como Ele fez e amar como Ele amou. Isso é requisito para aqueles que lembram do propósito da ceia. Para aqueles que não lembram, se torna difícil o cumprimento de amar quem não nos ama, de abençoar quem amaldiçoa, de orar por quem maldiz e de fazer o bem por quem faz mal. Que não entende o princípio e o propósito da Santa Ceia, de lembrar em memória dele, não tem capacidade de usufruir desse estilo de vida. O propósito da Santa Ceia é fazer em memória dele, é fazer tudo em memória dele, é entender porque eu amo, porque em memória eu sei que Ele amou. Eu abençoo porque em memória eu sei que Ele abençoou. Eu faço o bem porque em memória eu sei que Ele fez o bem. Eu oro porque eu sei que Ele orou, em memória dele. A Bíblia também devemos entender que devemos nos lembrar do sofrimento que Ele suportou. A mesa da ceia não foi simplesmente estabelecida do nada, mas houve um caminho a ser trilhado. Jesus sofreu para que nós estivéssemos aqui essa noite. Ele sofreu, Ele suportou dores, calúnias, perseguições, difamações. Ele suportou tudo isso. Por quê? Por minha causa e por sua causa. Jesus, Ele sofreu, e devemos nos lembrar do sofrimento dele. Muitos de nós queremos nos intrometer no sofrimento do outro. Às vezes, muitos de nós queremos ser a causa do sofrimento do outro. Muitas vezes nós lembramos somente do nosso sofrimento, mas devemos nos lembrar do sofrimento que Ele suportou. Isaías capítulo 53, versículo 4 a 7 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não
abriu a boca. Esse texto em si completa o tópico. Ele foi humilhado pelo homem, pelos homens. Ele foi moído, ele foi espancado. Mas não somente isso. No mundo espiritual, ele levou sobre si, sozinho, a iniquidade de todo mundo. Se nós estamos chorando pelos nossos sofrimentos, pelas nossas transgressões, ele levou sobre si tudo. E pior do que isso, ele foi ferido pelo próprio Pai, porque foi imposto sobre ele. Imagine, quantos de nós que estamos aqui, em algum momento não fomos feridos pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos responsáveis? E como é que a gente fica? Traumatizado, coração rompido, bicudo, qualquer coisa. Ele foi ferido, foi imposto sobre ele as nossas transgressões como castigo. Por quê? Porque ele se colocou em nossa posição e recebeu sobre si o castigo do seu Pai, que era para ser colocado sobre nós. Ele sofreu. E a Santa Ceia serve para nos lembrar do seu sofrimento, porque isso aqui não é à toa e não foi de graça. Estarmos vivos não foi de graça. Estarmos respirando, vivenciando, ter o privilégio de estarmos unidos em relacionamento, em comunhão, não foi de graça. Jesus sofreu em nosso lugar. Ele foi ferido com a mão, com golpe após golpe. Ele foi oprimido com dureza, de modo ofensivo. Foi acusado daquilo que não fez, foi tratado como alguém daquilo que não era, foi julgado como aquilo que não era, foi crucificado por aquilo que não fez, tudo por minha causa e sua causa. Portanto, eu digo a vocês, lembrem-se do sofrimento que ele viveu. Tenham em memória dele o sofrimento que ele viveu. Sabe por quê? Porque ele viveu tudo isso e não abriu a boca para reclamar. Ele suportou em silêncio. Por quê? Porque para ele valia a pena. É só o que eu entendo. A gente reclama de tudo. A gente reclama se sai uma coisa do lugar, se não sai do nosso jeito, se não sai como a gente queria, se não sai como a gente planejou. Até que saiu uma frase: é melhor feito do que perfeito. Jesus fez a perfeição e fez de modo calado. Devemos agir como ele agiu. Ele suportou em silêncio. Não foi o sofrimento dele, não foi o preço dele, porque normalmente a gente fica calado quando é a gente está pagando, porque foi o nosso preço. É quanto? A gente paga. Tem uns que até choram. É consequência do que eu fiz? Consequência. Vou pagar o preço por aquilo que eu fiz? Pago. Plantou, colheu. Jesus não plantou iniquidade. Jesus não plantou o pecado. Jesus não plantou o sofrimento. Jesus não plantou injúria. Jesus não plantou transgressão. Jesus não plantou enfermidade. Jesus era perfeito. Porém, por nossa causa, ele colheu tudo aquilo que ele não plantou. Jesus foi o único que colheu o que não plantou. Por quê? Porque ele pagou o preço por minha causa e por sua causa. E a mesa da ceia significa entender o que ele viveu em sofrimento por nossa causa. E por último, quase terminando, devemos lembrar da morte que ele morreu. Lembrar da morte que ele morreu. Morte de cruz. Veja, a morte de Jesus foi dada por ele mesmo. Jesus deu a sua vida. Não há
em nenhum lugar, alguém que teria capacidade de tomar a vida dele. Porque para vencer a morte, ele precisava dar a sua vida. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não somente sofreu, mas voluntariamente foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele mesmo escolheu obedecer à lei, sob a qual se colocou como mediador entre a consequência e nós. Ele voluntariamente se colocou no madeiro e foi obrigado a morrer. Por quê? Porque tem o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Portanto, ele se colocou como mediador. Por quê? Porque ele tem poder para dar a sua vida, e também tem poder para tomar de volta aquilo que era dele. Portanto, a morte que ele morreu foi dada por ele. Ele deu voluntariamente. Imagine, literalmente, você dar a sua vida por quem te odeia, por um mundo onde muitos caluniam e perseguem os seus. Imagine você dar a sua vida por aqueles que estavam crucificando a ele naquele mesmo momento. Imagine você dar a vida para aqueles que estão gritando: crucifica. Imagine dar a vida por aqueles que escolhem Barrabás e não a ele. Jesus estava dando a vida voluntariamente a esses e a nós. É por isso que nós temos que ter muito cuidado em tratar o outro, independente de quem ele seja. Ah, tal pessoa vive tal filosofia de vida. Cara, eu te amo porque Jesus te amou. Eu te odeio, eu te amo porque Jesus te amou. Eu não gosto de você, eu te persigo. Eu não gosto de igreja, eu sou contra a igreja, eu vivo qualquer outra religião que há no mundo. Eu te amo porque Jesus te amou. A Santa Ceia deve nos lembrar, trazer à memória a morte e o motivo da sua morte. Por quê? Porque ele deu voluntariamente a sua vida por todos. Portanto, quem somos nós para negar algo a alguém? Não poderíamos ter recebido nada, não merecíamos nada, não tinha capacidade de receber nada, e mesmo assim ele deu voluntariamente. Ele escolheu liberar, dar de forma liberal, voluntariamente, cedeu a sua vida por nós. A Santa Ceia, o cerimonial da Santa Ceia, a comunhão na Santa Ceia deve nos lembrar a morte que ele morreu. Ele mesmo se fez maldição, porque Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso se faz referência a Deuteronômio, quando um corpo morto era pendurado no madeiro, e Jesus se entregou ao madeiro vivo. Ele não se fez maldição quando morreu, ele se fez maldição em vida quando subiu e foi colocado no madeiro por minha causa e por sua vida. Ele se faz maldição, ele leva sobre si as transgressões, ele dá a sua vida por nossa causa, e muitos de nós não estamos lembrando na morte de Jesus, da morte de Cristo na cruz do Calvário. Estamos vivendo a Santa Ceia sem lembrar a memória dele, da sua morte. A Santa Ceia deve nos lembrar o motivo e a ressurreição da sua vida. Devemos tomar do pão e tomar do cálice e compreender o porquê ele morreu. É entender que ele viveu uma morte extrema e ultrajante. Cícero, um grande político e orador romano, disse assim: que a própria menção da cruz fique longe, não somente do corpo de um cidadão romano, mas ainda dos seus pensamentos,
dos seus olhos e dos seus ouvidos. A morte de cruz era tão horrível que a lei romana proibia um cidadão romano ser morto por essa forma, porque nem o pior romano poderia ser morto pela pior forma. E Jesus foi pendurado numa cruz. Um estudioso diz que morrer de cruz era como morrer 1000 vezes. Veja, Jesus morreu numa cruz, e muitos de nós estamos perdendo a visão da cruz em nossa vida. Estamos sem entender a direção da cruz, estamos sem entender o motivo da cruz, estamos sem entender o significado dela em nossa vida. E ela existe porque Cristo foi pendurado nela por nossa causa. Era para nós estarmos no lugar dele. Nós merecíamos ser pendurados e sermos feitos maldição. Era nosso lugar, era nosso preço, era nosso sangue, era nosso corpo para ser ultrajado, espancado, dilacerado, era nossa carne para ser transpassada. Nós não merecemos nada. Tem um evangelho por aí pregando que nós merecemos tudo, mas o que nós merecemos é a cruz. O que nós merecemos é o peso sobre nós, mas Jesus tomou o nosso lugar. Jesus morreu por nossa causa. Jesus foi espancado por nossa causa. Jesus teve o seu corpo dilacerado, seu sangue derramado, seus punhos de pais furados, pendurado por nossa causa. E a Santa Ceia deve nos lembrar disso. Se participarmos da Santa Ceia e não lembrarmos do motivo da sua morte, do processo da sua morte, não faz sentido. Por quê? Porque reconhece que o pão representa o corpo e o cálice representa o seu sangue, que foi partido e derramado por nós. Veja, Jesus começou o seu processo derramando sangue. Antes do Getsemane, a Bíblia diz que ele suou sangue. Isso indica que os vasos sanguíneos da pele, embaixo da pele, estouraram e se misturaram com o suor, e ele escorreu sangue pelo seu corpo. Ficou escorrendo sangue. Por quê? Porque a pressão que ele iria suportar era tamanha que o seu corpo físico estava liberando o próprio sangue pelos poros. Jesus, ele passou pelos açoites, pelos golpes. Segundo a lei romana, era 39 chibatadas mais um, portanto 40. Segundo alguns estudiosos, afirmam que talvez no caso de Jesus foi mais de 40, porque Pilatos queria substituir a cruz pelos açoites. Então ele queria compensar para que os judeus fizessem assim: não, já apanhou demais, merece viver. Então, segundo os estudiosos, alguns pensam que ele sofreu mais de 40 açoites para substituir a cruz. Mas os judeus escolheram o quê? A cruz. Jesus, ele teve a sua pele dilacerada, cortada, furada, perfurada, transpassada, tórax, costelas, costas, lombar, perfuradas. Se Jesus não estivesse pendurado com suas mãos no madeiro, ele estaria numa poça de sangue sendo espancado. Parece cena de filme, mas não foi. Jesus suportou essas coisas por nossa causa. Jesus, ele foi coroado com espinhos, e não satisfeito, ele não foi coroado com uma coroa de um rei, em que é colocado de forma composta sobre a cabeça, mas colocaram-se a coroa de espinhos e foi colocado de forma forte, espancaram a sua cabeça para que a coroa se colocasse, perfurasse sobre a sua cabeça. Os espinhos furaram o seu couro cabeludo, os seus espinhos inflamaram, perfuraram o seu crânio. A coroa de espinhos ficou sobre ele. Jesus foi espancado e então foi entregue à crucificação. Não obstante, ele carregou a sua cruz até o Monte Caveira.
Ele carregou o peso da cruz. A sua túnica que foi colocada sobre ele estava grudada em seu sangue, e a Bíblia diz que a túnica foi tirada, arrancada. Ei, não tiraram a túnica com carinho, como tira uma gaze, como tira um band-aid. Não, foi arrancada. Imagina a sua pele dilacerada tendo uma túnica arrancada do seu couro. Jesus suportou isso por nossa causa. Veja, Jesus é estendido na cruz. Os seus pulsos são furados, os seus pés são transpassados, e ele é colocado pendurado no madeiro. Jesus, ele não poderia descansar a sua cabeça na cruz, por quê? Porque os espinhos perfurariam ainda mais a sua cabeça. Então a cabeça estava pendurada. Veja, Jesus, ele teve sede, e lhe dão uma bebida ácida. Jesus está coberto de sangue. Jesus está se derramando. Segundo os médicos estudiosos da época, e olhando, disseram que ele teve tetania, que são câimbras constantes e contínuas e crescentes. É quando todos os músculos do seu corpo estão enrijecendo ao mesmo tempo pela constante dor. Os músculos dele estavam enrijecendo, a musculatura respiratória, tudo que faz a pessoa se permanecer de pé, estava se enrijecendo de dor, pela constante dor, e era contínua e crescente. Jesus, por 7 vezes, professa alguma frase na cruz. Todas as vezes que Jesus falou, não pense que ele falou simplesmente falando, mas ele precisou se colocar força sobre o seu corpo, liberar o seu diafragma para exalar a frase que ele disse. Portanto, todas as vezes que Jesus falou algo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele teve que suportar extrema dor para proferir perdão. Jesus, então, ele pendurado no madeiro, tem Satanás e suas hostes o assaltando embaixo, em volta homens escarnecendo, de cima Deus o cobre com um manto de trevas, de dentro Jesus rompe com um grito: por que me desamparastes? Deus meu, por que me abandonaste? Tudo isso por minha causa e por sua causa. Por último, após câimbras, sede, asfixia, hemorragia, nervos rasgados e coração parando, ele declara: está consumado. Jesus, em seu último suspiro, ele fala: está consumado. Pai, está pago, e a ti eu entrego o meu espírito. Jesus morreu por minha causa e por sua causa. Se há cerimonial, se há pão e se há cálice, é porque ele pagou o preço. Não poderíamos pagar, não teríamos capacidade de pagar, não temos capacidade de pagar o preço, mas ele pagou. Ele pagou. E para concluir, lembrem-se, ele virá.
João capítulo 14, versículo 2 e 3. E eu paro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A Bíblia diz que devemos confiar em Cristo como Ele confia no Pai. A Bíblia afirma através das palavras de Jesus Cristo que Ele voltará. E cito duas coisas e não concluo o resto da mensagem. Porque Jesus fala que vai preparar lugar. A lógica é: se eu vou preparar lugar, quando Ele nos buscar, Ele nos levará para um lugar. Mas Ele fala que vai preparar um lugar, e quando voltar, trarei vocês para mim. Não é para o lugar, porque o lugar sem Ele não vale a pena. É aonde eu estiver, vós estarás também. E para concluir, quando Ele fala voltarei, o termo é erkomai. Sabe quando a gente fala, alguém liga pra gente: ei, já está vindo? A gente está dentro de casa, estou indo, mas está dentro de casa. O que Jesus está falando é: voltarei, eu estou voltando. Jesus estava indo, mas já estava voltando. O termo é em constante retorno. Eu voltarei para buscar a minha igreja. Fica de pé, por favor. Ele voltará. Lembrem-se do propósito da Santa Ceia. Lembrem-se do porquê estamos aqui. Lembrem-se da mesa da Santa Ceia, do propósito da Santa Ceia, do propósito da comunhão na Santa Ceia. Lembrem-se em memória dele, em memória de Cristo. Ele estará esperando o momento. Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Lembre-se que a Santa Ceia, o cerimonial aqui na terra, é uma prévia do que será as bodas do Cordeiro. Portanto, tenham em coração e em mente que tudo é para a memória e em memória de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.